Bom, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à terceira aula do curso de Historiologia. Dessa vez, na terceira aula que nós estamos apresentando para os senhores, reside na Escolas da Historiografia, que é a terceira parte da Escola da Historiografia, dessas explanações e destas indicações que estaremos concedendo para os senhores. E os conteúdos, como os senhores já devem estar vendo na imagem, irão residir em três vertentes específicas, que se trata da vertente hegeliana da historiografia, a vertente marxista da historiografia e, por último, mas não menos importante, a vertente positivista da historiografia. Mas é claro que, se por um lado nós vamos catalogar as influências historiográficas de todas essas vertentes, sobretudo quando nós estaremos realizando a explanação a respeito do hegelianismo, do marxismo e do positivismo, nós não podemos esvaziar o sentido, em primeiro lugar, histórico do seu desenvolvimento, e também nós não podemos esvaziar o sentido filosófico tradicional que está ali arraigado desde dentro da sua própria estrutura. De modo que assim, temos que realizar uma espécie de volta no tempo, antes dessas três vertentes estarem sendo consumadas, para que nós possamos compreender, em primeiro lugar, quais são os elementos filosóficos que as compõem, e quais são os elementos que são antagônicos a elas, ou seja, ao seu processo, mas que acabam de uma forma ou de outra, a partir de algumas novas acepções que vão sendo colocadas, novas questões que vão tendo por necessidade a ser respondidas, e que vão, aos poucos, conformando ali a metodologia e a historiografia específica que estas ideias vão coadunar. Então, já no próximo slide, nós temos o seguinte, eu vou dividir esta aula em dois módulos. Então nós vamos inclusive tentar fazer até uma espécie de intervalo entre esses dois. No primeiro módulo, como os senhores já devem estar vendo aí, nós vamos tratar do seguinte: os precedentes históricos, ou seja, a percepção moderna da história que irá influir nessas ideias, nessas historiografias, o desenvolvimento das ideias que estarão desde dentro arraigadas a essa própria estrutura, e, por último, a forma revolucionária da historiografia e na filosofia mesma, que vão coadunar essas historiografias e vão conceder uma série de elementos para que elas possam realizar algumas análises, dependendo da circunstância onde se encontram e dependendo também dos objetivos que determinados grupos ou determinados intelectuais almejam que se realize. Então, já que nós temos de fazer esta explanação histórica, nós temos de voltar ao mesmo tema que eu venho sempre voltando, que se trata do tema da percepção histórica, sobretudo a percepção histórica dos medievais. Ora, como nós vimos, a percepção histórica como sendo um dos principais temas da historiologia, e como sendo também um dos principais temas que estão desde dentro da história das historiografias, e no seu desenvolvimento, na sua metodologia, etc., que irá influir na sua metodologia, creio que já deve ter ficado bastante claro que a percepção histórica, ela não somente tem a sua relevância no papel de um historiador, mas também tem a sua relevância no papel social, num papel inclusive político, dependendo da circunstância. E que, se assim se procede, muito das ideias que se fundem na percepção, que se fundem naquela abrangência, irão, não de certa forma determinar o fluxo dos acontecimentos,
mas darão uma série de potencialidades, atualizando uma série de elementos para com que a própria realização de determinados fatos, mediante alguns princípios que esses indivíduos, que uma determinada sociedade, ou que inclusive que alguns historiadores irão catalogar, que estes princípios, então, eles já têm uma certa predominância, apesar de não ser determinante nesses fatos. Este tema da percepção, sobretudo, ele é um dos grandes temas que devem ser sempre realçados e que nunca podem ser esquecidos. Pois é justamente a percepção histórica que dará a uma determinada civilização ou a uma determinada sociedade o fundo existencial mesmo da sociedade política, da literatura, da filosofia e inclusive do próprio campo científico, que aí nós adentraremos o campo da historiografia. Ora, nós vimos que os medievais eles tinham aquela percepção histórica do todo o acontecer, do acontecer cósmico, ou seja, na sua totalidade. E entendendo dessa forma, que já se resplandecia desde o próprio critério temporal para o supratemporal ou o atemporal, que tinha uma certa relação no sentido platônico da metaxis para com os indivíduos. Se por um lado, então, nós temos estes pontos que são muito realçados por este tempo, por este período, nós vamos encontrando na formação da modernidade uma série de problemas. O primeiro problema é o seguinte, que nós já catalogamos na aula anterior, que se trata da redução da percepção histórica aos meros acontecimentos e aos meros fatos que se procedem ao longo do tempo. Pois, se nós reduzimos a história propriamente no seu sentido conceitual mais alto, se nós reduzimos a história meramente aos critérios temporais que ali estão ocorrendo, excluindo a sua relação propriamente para com o transcendente, que é um dos grandes temas da historiografia e da historiologia medieval, apesar de, claro, não estava ainda sistematizado, se assim nós realizamos, como os modernos realizaram, haverá uma série de elementos que terão de substituir estes outros princípios para que a historiografia ela possa, em primeiro lugar, ter uma espécie de funcionalidade própria ou interna, e, em segundo lugar, para com que esta historiografia consiga analisar o todo dessa realidade, excluindo os aspectos, entre aspas, religiosos ou meramente os aspectos que seriam ali considerados transcendentes ao ser humano. E é dessa forma, e é neste terreno que surge aquela figura que nós catalogamos que era Maquiavel, com a ideia de que a história ela não era somente aqueles fatos políticos no sentido medieval, no seu critério de representação, mas seria, na verdade, a história uma forma de poder que se exerce perante os indivíduos. É bem possível dizer de que muito dessas ideias, que já estão arraigadas desde a estrutura maquiaveliana ou maquiavélica, dependendo do autor que se analisa Maquiavel, é bem possível dizer de que essas ideias historiográficas, de que a forma de poder que se exerce perante os indivíduos, que está resplandecida dentro da política, como sendo o motor da própria história, os motores da história, essas ideias ainda se resplandecem até mesmo aos dias atuais, e que, apesar de alguns elementos que Maquiavel analisa aí terem certos fundamentos realmente factuais, ou seja, que se resplandecem propriamente aos fatos históricos, como se realmente assim acontecessem, o que acontece nesse momento com Maquiavel é a redução propriamente da história inteira a partir desses aspectos. Coisa que, para uma percepção um pouco mais profunda, desde o fundo da existência do ser, desde o fundo da existência
histórica propriamente dita, a ideia de poder ela é apenas um fragmento de toda a história. Ela não poderia ser, por exemplo, um dos grandes motores da história para que a história continue sempre voltando ou sempre continuando nos seus fatos, como se fosse a famosa ideia da sucessão dos acontecimentos. Então, o que ocorre nesse momento é, em primeiro lugar, uma inversão, inclusive institucional, das funções institucionais, das ideias que vão influir nessas instituições, e inclusive a própria inversão do tempo, daquilo que significa e daquilo que se resplandece na história. Por uma razão muito simples, pois quando nós vemos o que os medievais entendiam como história, um dos primeiros elementos que nós iremos constatar é o seguinte, de que todos os fatos, tudo aquilo que aconteceu no passado, e se nós temos então agora um presente estático, ou meramente que possa ser analisado como contemporaneidade, todos aqueles fatos que ocorreram, eles estão necessariamente interligados entre passado, presente e o futuro que irá acontecer. Esta simples linha temporal perceptiva da própria história já concedia aos elementos filosóficos e inclusive teológicos a abertura para aqueles princípios da transcendência de que entendiam de que o homem, no seu estágio atual, no seu momento temporal, na sua categoria temporal, se assim podemos dizer, de frente para com o passado, ele tem uma série de elementos que ele pode resgatar e passar para frente. E se assim ele passa para frente, isso quer dizer que o futuro ele está aí como um elemento que é subtendido perante toda esta realidade histórica. É claro, este é um dos elementos principais e que inclusive até hoje nós temos essa percepção, que é a percepção, no caso a mais profunda e a mais correta naquilo que diz respeito à cronologia dos fatos históricos. No entanto, quando nós temos então a percepção moderna da história que exclui esse fundo existencial do passado e começa a renegar e colocá-lo inversamente para o futuro, ou seja, como a história como uma forma de poder, que inclusive Maquiavel nas suas obras em que ele produz ali na Itália, ele as realiza não como meramente uma análise científica ou uma análise metodológica daquilo que aconteceu no passado, mas já como uma estratégia de poder, já como uma estratégia de se realizar alguma mudança política ou alguma mudança social. As primeiras ideias, e portanto revolucionárias, elas aparecem aí, que não é a ideia de continuidade, do fluir necessário ou do fluir natural das sociedades e das civilizações, mas na verdade é justamente a ideia de que se a história ela já é uma forma de poder, isto quer dizer que nós podemos manusear a história em prol de um poder X ou em prol de um poder Y, por exemplo. O que vem a continuar justamente aquela ideia de que a história, como sendo uma forma de poder, e o historiador no papel de investigador de todos esses fatos, ele pode e deverá conduzir a narrativa e conduzir a colocação destes fatos em prol deste poder, em prol de uma espécie de concepção política que irá influir justamente nos acontecimentos. Então a história aqui no sentido moderno, no sentido de Maquiavel, ela não toma o papel único e exclusivamente científico, no sentido metodológico do termo, no sentido historiográfico do termo, mas a história ela já toma como forma
inclusive é semelhante àquelas ideias que usualmente se vê hoje em dia, de que aqueles que vencem a história, aqueles que vencem a guerra, por exemplo, irá conduzir o fio condutor da história. Isso quer dizer o seguinte, de que aquele que escreverá a história, ele terá nos seus objetivos uma forma de poder e uma forma de controle, como se teoricamente realmente se fosse assim. Isso quer dizer, em primeiro lugar, o seguinte, de que nós temos não somente aquelas inversões de que tratamos, mas inclusive a inversão do conceito de poder. E que essa inversão de conceito de poder, ela irá influir inclusive nas delimitações das historiografias que iremos catalogar aqui nesta aula. Bom, agora, no desenvolvimento dessas ideias propriamente, nós vemos que o conhecimento da realidade, inclusive os avanços técnicos científicos que estavam tendo no tempo moderno, que aconteciam no tempo moderno, sobretudo com, inclusive, os próprios fatos históricos que conduziram uma série de intelectuais a tentar resolver uma série de problemas, nós vamos chegando na filosofia iluminista, sobretudo com a figura de Immanuel Kant. Kant, de frente para com o que estava acontecendo na Idade Moderna, nos tempos modernos, ele vai se deparando com alguns problemas científicos que já estavam dados desde Newton, na verdade, e que a própria realidade científica, os grupos científicos e intelectuais já necessitavam em demasia de que as teorias de Newton estivessem corretas. Se as teorias de Newton estivessem erradas, muito daquilo que estava sendo produzido também necessariamente estaria errado. Então era necessário de que se formulasse, em termos filosóficos, aquele tipo de metodocracia, aquele tipo de método que nós catalogamos na aula anterior, aquela percepção histórica fechada daquilo que se pode conhecer na história. Então era necessário de que fosse formulado filosoficamente essas ideias. E Kant foi o primeiro que conseguiu formular filosoficamente, fazendo uma espécie de arranjo naquilo que o ser humano, no seu estágio, no seu estado, ele pode vir a conhecer. Uma das primeiras características que Kant ele acaba catalogando é o seguinte, que a limitação do conhecer que o próprio indivíduo, o próprio ser humano tem, não é uma característica correspondente entre o objeto e o sujeito, mas única e exclusivamente do sujeito. Ou seja, a limitação do conhecimento, a limitação do conhecimento científico ou do conhecimento filosófico, do conhecimento metafísico, inclusive o histórico, ele depende única e exclusivamente do sujeito, da percepção que o sujeito tem. É claro que essas ideias, no começo, elas causaram uma espécie de confusão e que teve de ser reformulada em alguns momentos e que teve de ser de ter dado uma espécie de continuidade para que não sobrasse uma espécie de formulação filosófica que não desse um resolver aqueles aspectos anteriores que nós acabamos de tratar. Então, se a limitação do conhecer, do conhecimento histórico, do conhecimento da própria realidade é uma característica do próprio sujeito, o Kant ele acabará dando uma
uma espécie de solução que já estava presente em outras obras filosóficas, como Berkeley, e também inclusive o próprio Descartes, que era o seguinte, de que se o sujeito ele não consegue compreender a realidade em si mesma, ou seja, ele não consegue penetrar na coisa em si, como sendo então um problema propriamente perceptivo do ser, então ele terá de criar uma série de elementos científicos para que ele possa manusear mais ou menos aqueles elementos que ele tende na verdade, a compreender. E é aí que surge então a primeira formulação da seguinte ideia, de que não é o objeto científico ou o objeto filosófico que irá determinar a metodologia ou o método, mas será, na verdade, o método, ou seja, aquilo que o sujeito irá abarcar diante da sua percepção, que irá definir o que seria este objeto e o que seria este ente ou aquilo que irá ser estudado. Então nós vemos aqui, quem quer que tenha lido Immanuel Kant, terá percebido de que lido Immanuel Kant e inclusive toda essa tradição moderna da filosofia, terá percebido o seguinte, de que toda essa limitação do conhecimento ela só aparece na modernidade porque houve uma presunção de se conhecer, em primeiro lugar, o todo da realidade sem a correspondência necessária que tinha para com, em primeiro lugar, a existência do ser, na sua história e no seu desenvolvimento, ou seja, todas aquelas ideias que nós podemos considerar como as ideias tradicionais que iriam influir dentro da filosofia, da teologia, inclusive da ciência, e acaba por culminar nessa ideia da exclusão completa das características do objeto a pretexto e a despeito de uma espécie de percepção defeituosa que inclusive está presente dentro dessas características filosóficas e dentro de toda essa tradição da percepção moderna daquilo que se entende como realidade. Muitos historiadores neste momento acabam, portanto, por começar a catalogar os fatos históricos cada vez mais mediante algum critério temático ou algum critério cronológico ou então até mesmo algum critério que seja mais favorável à metodologia deles. No momento, nós ainda não vamos identificar na historiografia propriamente erros historiográficos e erros de cronologia ou anacronismos, se assim podemos dizer, pois o fundo filosófico criado por Kant ele ainda não estava completamente sistematizado, no sentido que Hegel, que mais para frente agora ele irá catalogar, inclusive dando ali uma série de críticas. Pois o Hegel ele acredita, na verdade, de que possa existir uma percepção completa da realidade. Hegel ele acredita no fundo de que nós podemos conhecer a realidade não tal como a coisa é, ou seja, na sua essência, em todas as suas particularidades, mas que ao menos tende a haver algum processo e tende a haver uma série de elementos que o próprio indivíduo, o próprio ser humano, ele, no seu desenvolvimento histórico, e é aí que ele irá adentrar com a ideia da dialética histórica, a dialética no sentido de que explica a realidade pela idealidade, ou seja, real e ideal. Então, neste caso, Hegel irá contrapor Kant nesta deficiência da percepção. Para explicar melhor a parte de Hegel, os senhores já devem ter visto na verdade na aula anterior que eu deixei aí alguns documentos para os senhores darem uma lida e que vão nos considerar aqui benéficos fundamentos e benéficos direcionamentos para que possamos compreender a filosofia hegeliana em face da kantiana. Então,
nós vamos ler aqui alguns trechos que eu separei, que inclusive, na verdade, está propriamente no começo deste texto, do Eric Voegelin, que foi retirado do livro Ordem e História no volume 5, que é na página 48 a 54. Mas nós não vamos ler tudo completamente. Então vamos lá. O texto começa: A Revolução Alemã da Consciência. Os pensadores idealistas alemães tinham uma intenção formativa. Em ordem a recuperar a base experiencial da consciência, pretendiam remover as camadas de incrustações progressivas acumuladas ao longo de séculos de pensamento com a atitude intencionalista sujeito-objeto. No século XVIII, esta atitude culminará numa nova vaga de sistematizações proposicionais definitórias da metafísica, da ontologia e da teologia que tornaram convincentemente desconvincente o método intencionalista de lidar com as estruturas da consciência. Então, nós vemos aqui, em matéria historiológica, daquilo que Eric Voegelin resplandece de toda essa tradição, justamente a inversão daquilo que se entende como o que o ser consegue compreender e aquilo que os próprios objetos da própria realidade, objetos não no sentido atomístico do termo, mas a própria realidade tal como ela se apresenta, e que, em resumidas contas, nós já poderíamos dizer o seguinte, de que ao invés do problema ser meramente perceptivo, o problema estaria, na verdade, na própria realidade mesma. E é aí que surge aquele fundo gnóstico de que Eric Voegelin fala, do pavor para com a própria densidade real que existe dentro da realidade. A incapacidade do ser de abarcar toda a realidade não estava somente nele, mas inclusive da própria realidade em se resplandecer completa e exaustivamente ao seu conhecimento e à sua percepção. É claro que na ideia da percepção nós temos a teoria do Olavo de Carvalho, do intuicionismo radical, mas que nós iremos apenas catalogá-lo na parte da historiologia nas próximas aulas. Então ele continua aqui. Mas a tentativa de recuperação foi muito prejudicada pela força da tradição, resultante do hábito de pensar em termos de realidade coisificada, tradição ademais fortalecida na época pelo êxito das ciências naturais, da qual nós já falamos, pelo prestígio da física newtoniana e, com especial importância para os pensadores alemães, pela legitimação da física como o modelo de, abre aspas, experiência, fecha aspas, na crítica da razão pura de Kant. A posição ambivalente e a função da crítica têm de ser salientadas neste contexto. Ao esclarecer o significado da existência espaço-temporal, é certo que a crítica não deixara dúvidas que a razão importava em algo mais que em física. A área da realidade mesma fora, se não reestabelecida, pelo menos realçada de novo como a área da, abre aspas, razão, fecha aspas, que não poderia ser adequadamente expressa mediante a aplicação do Natürliche Erkenntnis, ou seja, conhecimento natural. Eu peço perdão caso eu não tenha pronunciado corretamente. Do pensar com categoria sujeito-objeto. Bom, daí ele continua. Nessa situação filosófica deteriorada, não surpreende que Kant tivesse dificuldades em encontrar uma linguagem à altura do seu esforço revolucionário. De fato, para denotar o mais que a física se encontra na razão, não pôde fazer melhor do que cunhar o símbolo Ding an sich. Como tanto quanto alcanço, ainda hoje não se compreende suficientemente a confusão interna deste símbolo, não é deslocado salientar que, em si, a coisa não é uma coisa, mas a estrutura da realidade mesma na consciência. Contudo, os problemas técnicos gerados pelo símbolo não constituem a nossa preocupação presente. O que se deve pesquisar
é o caráter do símbolo como sintoma das pressões que permitiram que a tentativa de recuperar a experiência remetesse à consciência existencial à posição de uma coisa. O predomínio da realidade coisificada na imaginação simbolizante da época determinou a forma dos problemas que emergiram no processo de recuperação da estrutura da consciência. Se os fatos da consciência, o ponto de partida da Wissenschaftliche Lehre de Fichte em 1794, eram objeto a investigar, teria que haver um sujeito que levasse a cabo a investigação, e se existisse tal sujeito, teria que ter uma consciência a refletir na consciência. Qual era então a relação entre a consciência do sujeito e os fatos da consciência que explorava? O problema da dimensão reflexiva da consciência fora reduzido ao da relação entre dois atos da consciência. Contudo, a simples construção de um ato reflexivo por parte do sujeito seria uma solução inadequada para este problema, porque, com este suposto, o ato de reflexão tornar-se-ia um fato mais da consciência a ser refletido por mais um ato de mais um sujeito. A construção puramente intencionalista dissolveria a integralidade da consciência existencial numa cadeia ilimitada de atos subjetivos. Se a integralidade tivesse de ser preservada, as condicionantes intencionalistas sob as quais o problema fora formulado exigiriam a identificação do sujeito reflectante, o eu it do homem, com o eu it da consciência existencial. Este eu it idêntico a si mesmo já não era então imaginado como mais um fato da consciência, mas antes como uma forma transcendental da consciência, imediatamente evidente num ato, não de experiência, mas de intuição intelectual. Porém, dado que nesta identificação dos dois eus, a tônica da construção recairia no sujeito reflectante, e dado ao ato reflexivo fora concebido por Reinhold, o antecessor de Fichte em Jena, na obra Princípio da Consciência, sobre o modelo o sujeito-objeto, o intencionalismo não participativo do ato reflectante poderia usurpar a autoridade da consciência participativa. Então, o Eric Wagner aqui, ele exemplifica uma série de elementos filosóficos que nos dão elementos para compreender como que estas discussões filosóficas, a partir de Kant, com toda aquela tradição moderna que já estava sendo instaurada, então como que seria o culminar e para onde estas discussões e para onde estas ideias estavam caminhando legitimamente. Então ele continua aqui. Para designar este novo tipo de consciência deformada, os pensadores alemães desenvolveram o símbolo especulação. O processo histórico da consciência, com a sua autoridade interiormente cognitiva, foi substituído por uma especulação autorizada do exterior que permitia ao pensador ocupar um lugar imaginativo num ato reflectivo especulativo, situado além do processo. A atenção na existência na metaxe fora eclipsada. O que Platão referira como o além, característico da realidade divina, encarnara no além da imaginação do especulador. Em consequência, a especulação poderia autoproclamar-se como a revelação derradeira da consciência existencial e, nesta capacidade, como a força que determinaria toda a história futura. A história da ordem, este ponto é importante, a história da ordem fora transformada numa ordem da história cuja verdade era inteligida pelo esforço do especulador e, dado que a sua verdade se tornara inteligível, poderia ser levada até a conclusão, na realidade, de acordo com o sistema de ciência do especulador. É o caso da metodocracia. E é o caso, justamente, do fundo gnóstico que se apresenta a Hegel e que vai dar aqueles elementos como sendo uma forma antitética ao movimento real da sociedade, ou seja, a sucessão dos acontecimentos interligados pelo passado, presente e futuro, e que dará ao futuro justamente a função
e o sentido de todos esses acontecimentos, de toda essa história. E é aí que Hegel, na sua filosofia, irá dizer o seguinte: de que a história do mundo, ela é uma história da dialética, e que a dialética ela irá se dividir nos seguintes termos: de que o mundo clássico ou o mundo antigo, ele irá ser uma espécie de tese. O mundo medieval ou o mundo moderno, ele seria então uma espécie de antíntese. E o próprio Hegel, que é aí que entra justamente a perspectiva gnóstica tão predominantemente na figura de Hegel, em que ele mesmo irá se autoproclamar como a síntese de todo esse conhecimento, como sendo o espírito absoluto ou o espírito universal encarnado. Não é preciso dizer de que a percepção hegeliana do conhecimento que se resplandece dialeticamente dentro da história, se por um lado ela tem uma validade que nós iremos analisar no módulo 2, no segundo módulo desta aula, ela resplandece uma problemática historiográfica, inclusive historiológica, que não pode ser encontrada dentro, por exemplo, da percepção que os gregos tinham da história, ou que os egípcios tinham da história, inclusive os medievais, que conseguem agregar uma série de elementos, codificando-os e sistematizando eles de uma forma que não padecia de nenhuma dúvida a esse respeito da percepção e dos próprios acontecimentos. Então, se por um lado a ordem histórica resplandecida pelo auge dado pelos medievais era no sentido da própria participação para com o transcendente e a representatividade na sua historicidade considerada, para Hegel, esta ordem ela se resplandece para o próprio sujeito, ou seja, para a própria encarnação que ele mesmo resplandece dentro da história, como sendo uma função, uma espécie de função dialética para com um futuro hipotético que irá, em um momento ou outro, resplandecer o conhecimento total. Então Hegel aqui ele resolve o problema do Kant enunciando o seguinte, de que se por enquanto nós não percebemos, nós não conseguimos entender a realidade tal como ela é, nós estamos caminhando para isto. Então ele joga o problema para o futuro, para os acontecimentos subsequentes. Não é preciso dizer de que esta forma revolucionária na historiografia e na filosofia, ela já é propriamente uma espécie de ideologia dentro dentro desses temas que nós estamos falando. E a direção propriamente de que essas duas vertentes, a vertente kantiana e a vertente hegeliana dará, será propriamente cada vez mais reduzir a história a uma série de aspectos que o próprio agente historiográfico, ou seja, ou historiador, ou o filósofo, ou o sociólogo, irá entender como é a realidade e irá repassá-la como se fossem os conceitos e as ideias predominantemente fortes e arraigadas ao próprio desenvolver histórico. A vertente que sai de Kant é a vertente kantiana, que irá fundar ali a sociologia e a historiografia dita positivista, que nós iremos catalogar no módulo 2. E a vertente hegeliana é aquela que irá fundar a vertente marxista, sociológica e histórica na perspectiva historiográfica. E desde logo nós já percebemos quantos problemas historiográficos essas duas vertentes retêm dentro da sua estrutura. A parte positivista, como nós já podemos identificar, ela contém uma série de anacronismos históricos que não concedem senão uma grande confusão de percepção. Pois o positivismo ele irá entender a história
não como sendo uma espécie de dialética, mas como sendo uma espécie de sucessão de acontecimentos. Aí sim entra aquele aspecto de que nós catalogamos, mas como se fosse uma sucessão de acontecimentos que sempre tenderão à evolução. Então o positivismo ele já surge com aquela ideia estereotipada de que o passado ele sempre tenderá a cair no erro e na ignorância, e de que somente o futuro terá na sua, ou futuro ou presente, no caso da percepção imediata das coisas, somente terá a maior elevação de conhecimentos que possam reter na sua estrutura. Enquanto, por outro lado, o marxismo, o seu problema historiográfico, eu estou passando pelos principais, é claro. O marxismo, o materialismo histórico dialético, o seu problema principal é a sobreposição da matéria, das relações sociais ao todo acontecer. Então veja só onde nós chegamos com estas ideias. Se por um lado nós tínhamos aquele fundo existencial, de que nós já tanto catalogamos aqui, em relação à transcendência dos próprios fatos e da própria temporalidade do ser humano, nós temos aqui problemas de redução da ciência e redução, inclusive, do próprio ser humano, em alguns momentos até mesmo categorias animais, a categorias como, por exemplo, do Homo faber, tal como Karl Marx acreditava que assim era o homem. E por um lado nós temos a redução do ser humano a apenas uma espécie de evolução, caminhando para uma percepção científica que não era propriamente científica. Bom, o primeiro módulo, como os senhores já devem ter percebido, foi não somente uma explanação histórica de todo este desenvolvimento, mas como também uma explanação, inclusive um pouco crítica e drástica daquilo que nós conseguimos identificar, de como que toda essa tradição, se por um lado ela concedeu alguns benéficos elementos para a historiografia, que nós iremos catalogar daqui a pouco, ela trouxe consigo uma série de problemas que, já podemos adiantar, não foram resolvidos até hoje dentro da historiografia, apesar de, é claro, ter outras mudanças e ter mais coisas agregadas ao campo da história. Bom, já deu o tempo deste primeiro módulo, e vamos fazer um rápido intervalo e depois nós vamos voltar com o segundo módulo. Bom, continuando nossa terceira aula do curso de Historiologia, nós agora já vamos entrar no segundo módulo desta aula, e eu já gostaria de fazer uma breve leitura de um dos textos que infelizmente eu ainda não tive a oportunidade, não tive como disponibilizar para os senhores, pois é um texto em um livro físico que se chama A Pesquisa Histórica, do José Honório Rodrigues, em que ele dá alguns elementos, a pesquisa histórica no Brasil, mas apesar de ser um livro que se propõe a analisar a historiografia brasileira, ele já deu aqui alguns elementos sobre algumas definições que Hegel dá a respeito do fato histórico, e que assim nós já podemos adiantar um pouco dos temas da historiologia, que seria o próprio fato, aquilo que seria um fato, aquilo que seria um ato. Então eu gostaria aqui de começar fazendo esta breve leitura, para que os senhores já se integrem um pouco mais do pensamento hegeliano, fazendo um pouco dessa distinção daquilo que nós acabamos de dizer, de todo esse desenvolvimento. Então, na página 24, caso os senhores tenham o livro, na página 24, ele começa aqui. No começo de suas lições sobre a filosofia da história, entre 1822 a 1823, Hegel escrevia que o homem é um ser pensante e que em todo humano, o que distingue do animal, há um pensamento e, por conseguinte, há também um pensamento em toda a ocupação com a história. A filosofia, com pensamentos próprios que lhe são atribuídos,
e que a especulação produz por si mesma, sem consideração ao que existe, dirige-se à história, tratando-a como um material e não a deixando tal como é, dispondo dela segundo o seu pensamento e construindo uma história a priori. Ora, a história trata do acontecido, e os conceitos que se determinam por si mesmos não são contrários à sua consideração. Cabe à história reunir os acontecimentos de tal modo que o sucedido fique representado diretamente aos nossos olhos. Depois devemos estabelecer os laços dos acontecimentos. A história, acrescentava, devia recolher somente o que é e tem sido os acontecimentos e os atos. E ela será tanto mais verdadeira quanto mais se atenha aos dados, ainda que isso não se ofereça de modo imediato, mas exija várias investigações enlaçadas com o pensamento, e quanto mais se proponha exclusivamente como fim o sucedido. Existe aqui uma citação, mas é apenas a referência de onde ele tirou estas informações, que o seguinte livro é Lições sobre Filosofia da História Universal, Lecciones sobre a Filosofia da História Universal, publicado em Buenos Aires. E ele continua: mais adiante, Hegel ensinava que a primeira condição será a de recolher fielmente o histórico. O historiador corrente, médio, que acredita e pretende conduzir receptivamente, entregando-se aos dados, não é, na realidade, passivo no seu pensamento, pois traz consigo suas categorias e vê através delas o existente. O verdadeiro não se acha na superfície visível. Hegel foi adiante, lembrando que no alemão a palavra história reuniu-se o sentido objetivo, geschehen, suceder, acontecer e fazer-se, e o sentido subjetivo, Geschichte, relato do acontecido. Significa tanto a res gestas, os fatos e acontecimentos, como a historian herum gestarum, a narração histórica. Devemos considerar, escrevia ele, esta união de ambas as concepções como algo mais que uma causalidade externa. Significa que a narração histórica aparece simultaneamente com os fatos e acontecimentos históricos. Um íntimo fundamento comum as faz brotar juntas. Como se vê, Hegel sustenta que a história primeiro se dedica aos fatos, aos sucessos, aos acontecimentos e, segundo, às lições destes sucessos para depois relatá-los. E, ao fazê-lo, possui suas categorias a priori. A palavra história indica, para Hegel, o que aconteceu, o sucesso, o acontecimento, e também o relato do acontecido. Ela não é concebida como um passado, mas também como um presente. O verdadeiro, diz Hegel, é eterno em si e por si, não é nem o ontem, nem o amanhã, senão pura e simplesmente o presente, no sentido do presente absoluto. Na ideia se conserva eternamente o que parece haver passado. A ideia é presente, o espírito é imortal. Nem houve um antes em que não existisse, nem haverá um agora em que não exista. Não há passado, nem pode dizer-se que seja, senão que é absolutamente agora. Com isto se diz que o mundo e a forma presentes do espírito e sua atual consciência de si compreendem todas as fases anteriores à história. Estas se desenvolvem em sucessão, independentes, porém o espírito tem sido em si mesmo sempre o que é, e a diferença se reduz ao desenvolvimento deste em si mesmo. Nestas ideias, Hegel desenvolve a tese de que toda a história é história presente, tese que seu discípulo Benedetto Croce retomaria mais tarde. E também fica claro que a colheita dos fatos é seguida pela busca dos laços, isto é, das conexões ou das causas. O que nós vemos aqui na filosofia da história de Hegel é justamente a ideia de que não pode haver uma história no seu sentido atomístico, ou seja, se nós compreendemos a história como os fatos, ou seja, os acontecimentos,
não se pode supor de que estes acontecimentos se deram isoladamente. Eles têm de ter uma relação, no mínimo uma relação dialética. E se há uma relação dialética entre determinados atos e fatos, como sendo, em primeiro lugar, o acontecimento, o sucedido e, inclusive, a própria narração daqueles fatos que nós estaremos catalogando, isto quer dizer de que a história ela não pode ser compreendida como meros momentos isolados de outros fatos e de outros acontecimentos, mas tem de haver uma certa relação que deve ser colocada entre eles para que se possa, em primeiro lugar, beneficiar as análises interpretativas e as análises filosóficas. Esta ideia de Hegel, por sua vez, ela tem uma validade muito grande, pois basta pensar no seguinte exercício. Nós não podemos, por exemplo, ler um livro ou assistir uma aula como se fossem dados atomísticos temporalmente considerados ou cronologicamente considerados. Nós temos de entender de que o presente, tal como ele está resplandecido para nós agora, ele está não de uma forma momentânea, um momento ou um fato considerado na sua estrutura interna, mas ele está resplandecido para nós de forma que possibilita a ação efetiva do ser diante da realidade. Esta filosofia da história é justamente aquilo que dá fundamento para a compreensão dos nexos dos acontecimentos e justamente da sua narrativa. Então o que Hegel ele propõe aqui ao historiador não é relatar acontecimentos como se fossem meros relatos jornalísticos, bem como muitos assim realizam, colocando os fatos separadamente e não identificando dentro deles o seu nexo, a sua relação causal ou a sua relação formal. Mas deve-se realmente fazer esta relação, deve-se realmente colocar um determinado fato e um determinado acontecimento como se eles realmente estivessem ali juntos, coadunados e conformados no seu acontecer. Então, neste caso, o acontecer cósmico, que é justamente o que dará ao hegelianismo os fundamentos da fenomenologia do espírito, somados também aos princípios científicos hegelianos, que é justamente a ideia de que não se pode compreender os fatos históricos como entes abstratos, mas como coisas concretas e que tem ali o seu meio, é justamente o que dará a ideia da fenomenologia do espírito, ou seja, dos acontecimentos que se deram na história, que seria o próprio aparecer aos poucos, dialeticamente considerado do espírito universal, do espírito absoluto, como sendo o próprio sistema do fato e o sistema dos acontecimentos. É claro que existe uma dificuldade muito enorme de se fazer hoje em dia uma história da fenomenologia do espírito, justamente porque algumas dessas ideias, como nós estamos percebendo, elas concedem fundamentos à história para não cair no abstratismo, para não cair naquela ideia que muitas vezes ela ainda se resplandece, sobretudo nos positivistas, da vertente kantiana, e de certo modo no revisionismo marxista atual, que é justamente a ideia de se abstrair alguns elementos da realidade enquanto se virtualiza outros. Em suma, Hegel ele dá à história um panorama científico muito mais concreto e muito mais fundamentado comparado-se aos elementos passados. O problema mesmo que surge aí é a tentativa de se colocar uma perspectiva universal, uma perspectiva unificadora de todos estes elementos que seriam considerados abstratos na sua estrutura e tentar dar a eles um sentido futuro, um sentido dialético futuro e hipotético. É este o único problema
dentro do hegelianismo que não se pode continuar. Então, o hegelianismo, como uma vertente historiográfica, ele nos dá uma série de elementos vamos realmente recapitular esses elementos, para não cair no abstratismo e para catalogar os fatos como sucessões em face de uma mediação, em face de uma causalidade, em face de um nexo que os interligue e que os conforme. Prossigamos. Mas o seu discípulo, Karl Marx, claro, diante de toda a tradição hegeliana que aconteceu na Alemanha naquele tempo, naquele período, em face das discussões com Feuerbach, etc., não vai entender a história no sentido estritamente hegeliano, ou seja, dos nexos dos acontecimentos em face de uma fenomenologia do espírito. O que o marxismo ele acabou realizando neste sentido foi abstrair o sentido das relações e determiná-los como relações única e exclusivamente materiais. E é aí que surge o materialismo histórico-dialético, que é justamente o método historiográfico marxiano. As bases epistemológicas do materialismo histórico-dialético, elas se dividem, em resumidas contas, em duas partes. A primeira parte, que seria a ideia da dialética e, propriamente, a ideia das estruturas sociais. No campo das estruturas sociais, que nós podemos catalogar em primeiro lugar, é procurável explicar dentro da história como que se estrutura uma espécie de sistema econômico, um sistema de tipo exclusivamente material, como por exemplo o feudalismo, ou o capitalismo, ou até mesmo o socialismo ou o comunismo, bem como o marxismo ele compreende como sendo este hipotético futuro que é permanecido dentro deste sistema hegeliano. As estruturas sociais elas iriam se dividir em duas formas. A primeira base, que seria o que irá fundar a estrutura social e o seu funcionamento, seria a infraestrutura. A infraestrutura, no seu sentido sociológico, no seu sentido historiográfico, irá residir na economia, para simplificar. E a superestrutura será ser o restante de tudo aquilo que é produzido por esta economia, por esta infraestrutura, que seria a cultura, a religião, os costumes, as tradições, a filosofia, a intelectualidade, as produções do espírito, enfim, em suma, toda a produção humana partirá necessariamente daquele princípio da infraestrutura econômica e material. Mas essa infraestrutura econômica e material, por sua vez, ela ainda permite uma classificação um pouco mais aguçada, que seria propriamente a ideia das relações sociais. Se as relações sociais, no seu sentido dialético, elas subtendem uma série de elementos classificatórios, ou seja, existe uma classe social específica, Karl Marx, na sua ideia historiográfica, na sua percepção, acabou identificando na história que a dialética não é propriamente, a dialética histórica não seria propriamente no sentido hegeliano da manifestação do espírito, das ideias, como sendo a explicação do real pelo ideal. Mas seria justamente o contrário. Seria a explicação do ideal pelo real. Ou seja, se por um lado você tem uma classe social que seria menos favorecida e que não teria os meios de produção em face do modo de produção existente, que seria esse sistema, por exemplo, capitalista ou um sistema feudalista, no caso, você tem, portanto, uma espécie de relação entre os dominantes deste modo de produção e destes meios de produção
em face dos que não têm este modo de produção, em face dos que na verdade não têm os meios de produção dentro deste modo de produção. Isso quer dizer que para Karl Marx todas as ideias filosóficas ou as ideias políticas, elas são subprodutos das relações materiais entre os homens. É claro que nesse sentido há uma abstração muito forte aí entre o que significa as relações sociais dadas por uma ordem específica resplandecida por Santo Agostinho, que seria o amor ao próximo, e a abstração propriamente entre em que irá influir estas relações sociais nos seus objetivos e na sua consumação final. Então, nesse sentido, nós acabamos inclusive por catalogar novamente aqueles problemas que o materialismo histórico dialético, o marxismo como historiografia, retém na sua estrutura. Agora, a historiografia positivista, por sua vez, ela tem uma série de precedentes que não são propriamente no seu sentido kantiano, bem como nós explicitamos de uma maneira genérica. Mas o positivismo ele surge em face de uma série de acontecimentos que irão provavelmente influir nas suas ideias. Em primeiro lugar, nós sabemos que o século XIX ele é muito marcado pela incredulidade, por momentos realmente aporéticos do ser humano, em face da religião, em face do advento da ciência, não do advento das ciências naturais, mas do advento de uma específica ciência natural, que seria aquelas ideias biológicas, aquelas ideias evolucionistas, etc. Então, o positivismo ele já surge em um momento em que não se podia mais acreditar nenhuma validade para os elementos religiosos, para os elementos propriamente filosóficos, pois seria, entre aspas, voltar àquele sentido que era dado anteriormente. E muitos dos conceitos que vão sendo desenvolvidos nas ciências daquele momento estavam numa certa confusão, que necessitavam de uma espécie de ciência pura, que necessitavam de uma delimitação do escopo, da metodologia que seria necessária para se compreender determinados elementos, determinados objetos, para que se fundamentassem o seu campo ou como diria, claro que não dá para adequar completamente essa teoria, mas é como diria o Olavo de Carvalho, o seu círculo de latência, por assim dizer, ou então o seu círculo de percepção. Eu já até faço um adendo que é arbitrário enunciar o adentrar, né, de uma filosofia dentro de uma ciência positivista, mas é apenas a critério de analogia. Então, a conjuntura do positivismo surge justamente na pretensão de se delimitar justamente em qual panorama científico determinada ciência iria se adentrar. Então nós temos no século XIX a tentativa de se delimitar o campo da sociologia, do campo da antropologia, inclusive do campo da filosofia, do campo e especificamente o campo da historiografia ou da história. E o que é delimitado neste momento é o seguinte, de que a história apenas irá catalogar os elementos da sucessão temporal dos acontecimentos em face de uma evolução. Então, só irá importar para o método, para a historiografia de tipo positivista, aquilo que importar para o progresso, entre aspas, progresso da humanidade. Em evidência, nós já vemos aí um dos primeiros e um dos principais axiomas do positivismo, de que é a ideia de progresso da humanidade,
e que hoje, inclusive pelos acontecimentos no século XX, já foram colocadas abaixo. Mas estes axiomas eles vão fundamentar o método do positivismo em concomitância, agora sim, para com as contribuições kantianas da filosofia. Então, em resumindo as contas, o que o positivismo irá catalogar aí neste momento nada mais é do que os acontecimentos que irão influir na contribuição da própria ciência. Para realizarmos uma pequena conclusão antes de continuarmos na próxima aula, nós já podemos perceber o seguinte, de que todo este desenvolvimento que nós acabamos por catalogar, ele tenta criar um novo perceber da história. E percebam o seguinte, de que na medida em que se excluiu toda aquela tradição filosófica, aquela tradição historiográfica dada pela historiografia eclesiástica que nós catalogamos, na medida em que se procurou reduzir os fatos a um determinado método ou uma determinada percepção de uma totalidade da realidade, foi-se tendo a necessidade de se criar, na verdade, uma nova percepção da história para que se substituísse aqueles antigos anseios que o próprio ser humano tem de se compreender aquilo que está ao seu redor. Nós já podemos, inclusive, catalogar de que o ser humano, no seu sentido cultural, no seu sentido antropológico, ele tem a necessidade de entender a realidade. Mas entender a realidade não na sua totalidade, como é a presunção dos modernos e como é a presunção destes contemporâneos do século XIX. Mas entender de que o ser humano está situado na realidade e de que há uma série de elementos que ele não pode entender, quanto mais controlar. E o que nós vemos com o marxismo, o que nós vemos com o positivismo, neste sentido, é uma tentativa de controlar a realidade, dando um certo sentido aos fatos históricos, em prol do seu grupo social, em prol de uma ideologia, em suma, em prol de uma imanentização do escatom. E no sentido platônico, se nós podemos assim analisar, a perda da visão correta do tempo, como nós vimos, do passado, do presente e daquilo que seria o futuro, também carrega na sua estrutura a perda da visão correta da estrutura da realidade. Já deu tempo da nossa aula. Espero que os senhores tenham compreendido todos os elementos, pelo menos os principais elementos que eu pretendi realçar. E espero também que os senhores tenham aproveitado dos conhecimentos que assim eu pude dispor. Em suma, eu agradeço muito aos senhores que assinaram este curso, estão aqui estudando conosco. E vamos terminando esta aula. Esta foi a terceira aula do curso de Historiologia e nos vemos com a quarta. Até mais e até a próxima.